Galera, é o seguinte, agora que a Konami anunciou finalmente o retorno de Snake, e com ele da franquia Metal Gear, vai ser inevitável falar sobre essa saga por aqui, porque se o legado dela for mantido mesmo sem Hideo Kojima, é possível que a gente se surpreenda, como um dia nós já fomos surpreendidos. Kojima sempre foi conhecido por feitos incríveis nos consoles, e isso não é um reconhecimento que surgiu do absoluto nada. Aos poucos ele foi galgando os passos dele na indústria, e os feitos que ele realizou ao longo do tempo fizeram com que ele se tornasse tão consagrado nela. Me digam, na década de 80, quem se preocupava em colocar em um jogo que era armazenado em um simples cartucho uma narrativa complexa que envolvia disputas políticas, poder bélico e armas nucleares? Esse é o ponto. Ele sempre levou os consoles em que ele trabalhou ao limite de alguma forma. Mas nos tempos atuais, especificamente, o grande mistério que ele conseguiu fazer que perdurasse no meio da comunidade foi sobre o PS3 e o Xbox 360 especificamente. Vou traduzir. O grande mistério que ele fez que perdurasse no meio da nossa comunidade foi como Metal Gear Solid 5 conseguiu se executar em plataformas como essas, ainda que tenha sido um jogo voltado para a nova geração da época, que era povoada pelo PlayStation 4 e Xbox One. Tudo isso fica ainda mais interessante quando vemos declarações dele dizendo que apesar do jogo rodar em um motor gráfico pensado para a nova era de videogames daquele período, por ser um título cross-gen dentro do ponto de vista dele, ele não conseguiu consolidar Metal Gear Solid 5 100% nos padrões que os novos consoles estavam se propondo. Mas quando vemos o jogo em ação nessas plataformas, mesmo hoje em dia com o PS5, se a gente não se surpreende com a cena de introdução de Ground Zeroes, a gente no mínimo, pelo menos aceita os gráficos dele com muito bom gosto. Mesmo sendo um jogo de início de geração de PS4 e Xbox One, Metal Gear Solid 5 é lindo. Só que se de um lado eu comentei recentemente com vocês qual tinha sido a importância da resolução em 1080p na minha experiência logo quando liguei o PS4 pela primeira vez, uma resolução que, diga-se de passagem, Metal Gear 5 executa no PlayStation 4, do outro lado, a versão de PS3 do jogo vai nos mostrar que qualidade de imagem é tão importante quanto quantidade de pixels. Então, ver Metal Gear Solid 5 no PS3 dentro de todo esse cenário é o nosso objetivo de hoje. Mas sabia que você pode comprar o seu PlayStation 5 e economizar ao mesmo tempo se comprar na Forte Games? O porte da Forte Games é tão bom em te ajudar a economizar que cada versão do PS5 tem descontos incríveis. Olhem essa versão digital do console que já vem com 2 jogos e custa R$ 3.200. Agora olhem como o preço do PS5 com leitor de mídia física também tá valendo a pena. E o PS4 não ficou de fora dessa. E não para por aí. Também pensando em você que quer estar na nova geração e curte portáteis, a Forte Games trouxe o Steam Deck com o melhor preço do mercado. Essas pessoas que vocês estão vendo são todas clientes da loja e já garantiram os consoles delas para poder aproveitar esses preços incríveis. E como vocês podem ver, todos os consoles chegam lacrados em total segurança. Mas presta atenção que agora eu vou te dizer 2 motivos que vão te ajudar a economizar ainda mais se você comprar na Forte Games. Motivo número 1, o frete é expresso, mas mesmo assim é grátis. Ou seja, você vai receber o seu produto em até 5 dias no máximo e não vai pagar nada por isso. Motivo número 2, você pode parcelar a sua compra em até 12 vezes ou conseguir ainda mais desconto no pagamento à vista. E sim, antes que você pergunte, é tudo muito seguro. A Forte Games tem pessoas responsáveis por te manter informado a todo momento pelo WhatsApp sobre o seu pedido e te mandam até mesmo foto do produto sendo postado. E além disso, a loja usa o Mercado Pago como forma de pagamento para poder proteger o seu dinheiro. Assim, o dinheiro só chega para a loja depois que você recebe o seu produto com toda a segurança. Então não perde tempo, vai logo aproveitar os preços da Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. Entender o que acontece no PS3 com Metal Gear Solid 5 vai nos fazer ter uma viagem no tempo pelos feitos técnicos da franquia. Tudo isso vai ajudar a gente a entender o comportamento do jogo por aqui e assim a desvendar o mistério nessa qualidade de imagem e o que isso necessariamente significa. Eu quero que a gente discuta as miudezas da resolução do PS3, eu quero que a gente discuta até onde ele conseguiu ir e em que partes as limitações apareceram para o jogo conseguir rodar por aqui. Então, diria que de início existem 3 coisas que precisamos tirar do nosso caminho para essa conversa fluir bem. A primeira é o cenário cross-gen que estava se estabelecendo no período de lançamento do jogo. Então o que a gente vai se perguntar nesse trecho é o que os jogos estavam fazendo nesse período quando eles precisavam chegar para o PS3 da mesma forma que precisavam chegar no PS4 também. A segunda é a estética do jogo e como artisticamente isso impacta nos visuais dele. E a terceira é a nostalgia. Felizmente ou não, como boa pessoa nostálgica que sou, preciso lembrar a gente que nem tudo o que vimos
há anos atrás é impressionante hoje em dia. E isso está muito associado à memória afetiva, na verdade, e pode confundir a nossa cabeça. Então, no escopo inicial, que é relacionado aos cross-gen, vamos lembrar que nesse período estávamos recebendo jogos como Shadow of Mordor, que é um estudo de caso perfeito para a gente começar a nossa discussão por aqui. Quando esse jogo chegou no PS4, ele era visualmente interessante. Com certeza não tinha os gráficos mais ambiciosos que a gente ia ver naquele período, mas os visuais eram consistentes. Só que quando vamos com ele para a geração do PS3, a gente encontra um motor gráfico praticamente cortado pela metade. De todas as responsabilidades que ele atribuiu ao PS4, apenas 50% delas parecem terem sido atribuídas também no PS3, o que fez com que as texturas fossem chapadas e sem relevos, as bordas serrilhadas, o visual datado e a performance deplorável. Essa, comparada à época do PS4, não foi uma boa era para os jogos cross-gen, porque esse é apenas um dos diversos exemplos que rodam mal numa geração mais antiga. Tem diversos outros títulos por aqui que tiveram features visuais e performance literalmente cortados pela metade, apenas como desculpa para que você migrasse para a nova geração do período, e não necessariamente porque o PS3 não dava conta. Por isso, o nosso segundo ciclo é focado na estética do jogo, porque apesar de tudo de qualidade ou de problema que já é disseminado sobre as versões desses jogos no PS3, a gente não pode esquecer que a parte artística sempre desempenha um papel fundamental neles, podendo ajudar ou atrapalhar. Em Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, por exemplo, a gente encontra uma paleta de cores composta por tons cinza, verde e marrom, e isso ajuda o jogo. A ideia dessas cores é passar um clima dominado pela guerra, e isso, por consequência, faz com que ele tenha uma cara mais realista por si só, muito antes da gente pensar em elementos gráficos para isso. Ou seja, esteticamente, mesmo no PS3, isso já ajuda o game a se desempenhar tão bem assim nos visuais. E às vezes muito disso faz até mesmo parecer que ele tem as exatas mesmas features que a versão dele no PS4, o que é ótimo. A direção artística por aqui, todo o composto nesse sentido, realmente conseguiu ajudar o game. Mas quando a gente pensa em equivalência nas features, não é bem assim que isso acontece, e isso nos leva ao nosso ciclo final, que é a nostalgia. É bem comum quando uma nova geração chega e temos títulos cross-gen de qualidade para a geração anterior, vangloriarmos aquele jogo na geração anterior e o colocarmos num patamar que não necessariamente é o dele, apenas porque ele se aproxima da nova geração e a gente não tem acesso ao console ainda. Claro, isso é apenas uma possibilidade que eu estou tirando como uma experiência própria. O pensamento que pode passar pela nossa cabeça pode soar como: o PS4 não trouxe gráficos melhores que o PS3, apenas porque os visuais no PS3 estão muito bons. O problema é que a nostalgia pode pegar essa impressão inicial, transformar isso em memória afetiva e nos fazer acreditar que não existiram problemas ali, apenas qualidade. E por isso eu tô falando de nostalgia aqui. Metal Gear 5 no PS3 é realmente bonito, mas não é perfeito. Ele deixa claro as coisas que ele precisou abrir mão para poder se executar aqui. Uma das coisas mais interessantes que o Kojima conseguiu fazer no PS3 usando o motor gráfico dele, a Fox Engine, foi trazer um recurso que estava se tornando popular no PS4 e Xbox One, com a Unreal Engine 4, e esse recurso é a renderização baseada em física. Aos que já estão aqui há um tempo isso é óbvio, mas para quem está chegando, vale dizer que esse recurso é capaz de fazer com que os objetos dos cenários se apresentem corretamente de acordo com as propriedades de luz do local. Então, em palavras diretas e objetivas, esse recurso foi importante para o PS3 porque, como a iluminação da Fox Engine é extremamente realista, fazer com que os objetos e a geometria se comportem corretamente pensando nesse tipo de elemento tornou o jogo realista tanto na 7ª geração quanto na 8ª, e devo dizer que foi um feito impressionante para um PlayStation 3. Passando pelo histórico de jogos da 7ª geração, mesmo nos jogos mais incríveis graficamente, a gente não encontra esse tipo de recurso. O que quer dizer que, aliada com a estética do jogo, o excelente modelo de personagens e a quantidade incisiva de efeitos de luz, a renderização baseada em física fez com que o PS3 desse vida a um título extremamente realista. Só que isso não quer dizer que essa é uma versão equiparável à de PS4, e é aí que a gente entra na nossa discussão sobre qualidade de imagem e começamos a entender onde Kojima precisou se segurar para poder trazer esse jogo para a 7ª geração. Seguinte, toda vez que pensamos como ele conseguiu fazer com que Metal Gear Solid Peace Walker rodasse bem no PSP, a gente vai lembrar automaticamente da resolução do jogo e do tamanho de tela em que ela era aplicada. A resolução dos jogos de PSP geralmente é de 272p e o tamanho de tela era de 4.3 polegadas dependendo da versão do console. Ou seja, num primeiro momento a gente pode pensar que a resolução é baixa, mas
mas depois lembramos que para o tamanho de tela isso não foi necessariamente um problema e acabou ajudando ao jogo a se desempenhar bem na performance. Mas em Metal Gear Solid 5 acontece justamente o contrário. Se formos em busca de informações sobre a resolução do jogo no PS3, vamos descobrir que ele abandona o 1080p do PS4 para se executar em 720p. E isso até é um valor justo para a sétima geração de fato. O problema é que esses 720p não acontecem nativamente e isso pode prejudicar elementos gráficos que aparecem por aqui. O que nos faz começar a questionar o que é qualidade de imagem e por que isso é importante. Os 720p nativos rodam em 1280 por 720 pixels. Isso quer dizer que temos 1280 pixels construindo a imagem horizontalmente e 720 pixels fazendo a construção vertical. Só que aqui essa contagem horizontal foi reduzida de 1280 para 992 pixels e essa menor densidade ocasionou em problemas justamente por ser um jogo de mundo aberto que demanda muitos elementos em tela. Para continuar renderizando um mundo tão amplo com todos esses recursos que a gente mencionou, Metal Gear 5 no PS3 não podia usar muito no quesito anti-serrilhamento que ajudaria essa resolução. E isso acabou fazendo com que o anti-serrilhado aqui fosse bem básico. Então sim, se repararmos em elementos como as bordas das superfícies geométricas, a grama que compõe os ambientes e o próprio cabelo ou barba do personagem, que no geral são elementos finos feitos por textura com transparência, que se beneficiam de uma maior resolução, vamos encontrar serrilhados e não são poucos. Aqui eu estou mostrando para vocês o jogo numa captura off-screen da tela, direto da câmera, e dá para ver logo de cara esses serrilhados. Mas serrilhado não é algo novo na geração do PS3, e Metal Gear também não foi o primeiro jogo a usar uma resolução com essa contagem de pixels na construção horizontal da imagem. Na verdade, ele merece até mérito por aqui, porque enquanto outros jogos não têm o mesmo padrão de qualidade visual que ele tem, e mesmo assim tem uma contagem de pixels desse nível no console, aqui por outro lado ele se justifica por estar sendo ambicioso nessa resolução, ou seja, aplicaram menos pixels de fato, mas em compensação o jogo consegue se executar com técnicas bem interessantes nos gráficos. Só que o maior problema são os elementos em tela e isso impacta diretamente na qualidade visual que a gente vai trabalhar de agora em diante. Um jogo de mundo aberto naturalmente vai ter uma maior concentração de detalhes em tela sendo vistos, porque a escala é maior, ou seja, existe um mapa muito maior para poder ser detalhado e para poder lidar com esse mapa muito maior e cheio de detalhes, o PS3 precisou achar uma solução. Aqui esses elementos têm um escalonamento de detalhes bem grande, fazendo com que quanto mais longe eles estiverem, menos detalhados ou visíveis eles vão ser, e como se já não fosse o suficiente, a resolução impacta diretamente na visibilidade deles. O que eu tô querendo dizer de forma clara e fria, fugindo do quão fã da saga eu sou, é que toda hora tem um elemento surgindo bem na sua frente, e a baixa resolução faz com que esses elementos apareçam completamente granulados na tela. Você consegue ver a formação do pixel enquanto o elemento se forma bem na sua frente, no sentido literal. E aí, se olharmos para Ground Zeroes, que se executa com as exatas mesmas mecânicas e recursos, vemos um cenário mais otimista nesse sentido. É quase como um plot twist retroativo, já que Ground Zero chegou antes de The Phantom Pain, e a qualidade de imagem tem tudo a ver com isso. Ground Zeroes é um jogo de escopo menor, bem menor eu diria, e isso faz com que ele tenha menos elementos em tela para serem carregados, e para ajudar ainda mais, na campanha principal ao menos, o período do jogo é noturno, com muitos efeitos de luz e partículas de gotas de chuva caindo a todo momento, o que enriquece os visuais. E diria que, por conta de cada um desses recursos, a imagem foi construída de maneira diferente aqui, evitando que os problemas ficassem tão visíveis. Daí vem a qualidade de imagem. Ter ou não mais elementos em tela dentro de um cenário aberto contabiliza tanto para essa qualidade de imagem no resultado final que quando Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain está acontecendo dentro de cenários internos, a gente não encontra muitos problemas na qualidade de imagem, bem pelo contrário. É claro que esse é um princípio muito básico do que representa a qualidade de imagem, já que aqui a gente está falando apenas de uma escolha artística e de level design, e não necessariamente de uma escolha técnica para poder driblar esse tipo de problema, como o PSP faz ao conciliar a baixa resolução com o tamanho do display. Mas se formos para uma escolha técnica, vemos a qualidade de imagem de Metal Gear Solid 4 acontecendo, por exemplo. O jogo roda em torno de 1024 por 720 pixels na comparativa com The Phantom Pain, então nos pixels verticais não existiu muita diferença de fato, mas além do acréscimo nos horizontais, que ao invés de 992, o quarto game roda com 1024, temos também um anti-serrilhamento muito mais competente, e o resultado é um dos jogos mais bonitos do PS3 até hoje em dia. É óbvio que são propostas diferentes, e julgando o que foi feito com Metal Gear Solid 5 sendo um título de mundo aberto, as chances de todas as escolhas tomadas por aqui terem
terem sido justas e coerentes com o resultado final para o jogo conseguir ser executado no PS3 são muito grandes. Não parece ser uma desculpa para você migrar para a geração seguinte. Parece que o jogo fez essas concessões para poder conseguir se executar no console com todas as features possíveis. Mas também a gente precisa dizer que não é uma imagem tão consistente como o Metal Gear Solid 4 consegue trazer, e ele não precisou de altas resoluções para isso. É nessa esfera que a qualidade de imagem dentro da parte técnica entra. A resolução não era alta, mas os recursos foram tão bem aproveitados que mesmo que ela não seja alta, se comporta como se fosse até hoje. Por isso, Metal Gear Solid 5 é de fato um jogo bonito no PS3, e a sensação de que ele é um milagre na plataforma se intensifica quando a gente lembra que estávamos num período em que muitos títulos cross-gen de baixa qualidade foram lançados. Mas é inevitável olhar para todas as concessões que ele precisou fazer no PS3, e isso fica tudo muito claro. Esse foi o preço pago para trazer a Fox Engine com tantos recursos visuais fotorrealistas para a 7ª geração. Mas deixa aqui no campo dos comentários o que você acha desse cenário de Metal Gear no PlayStation 3. Aliás, qual que você acha mais bonito, o Metal Gear Solid 4 ou o Metal Gear Solid 5? Deixa aí que eu quero saber a sua experiência sobre o jogo, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.